Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para falar sobre a cultura do trigo. Esse vídeo que tem o objetivo de entendermos melhor os fatores e os processos que influem no rendimento do trigo e na obtenção de grãos de trigo de qualidade. E um dos processos mais importantes para entendermos a formação econômica da cultura do trigo é conhecermos melhor a fenologia, ou seja, entendermos as diferentes fases de desenvolvimento da cultura, desde a emergência até a maturação e colheita. O trigo, ele pode ser entendido, estudado, o seu desenvolvimento, através de características morfológicas, que são aquelas que eu enxergo externamente, mas também considerando as características fisiológicas que ocorrem no seu interior, que eu não estou enxergando. Então, normalmente, olhando para um trigo que estivesse nesses estádios de desenvolvimento, se dizia que esse trigo estava em estádio vegetativo. No entanto, a partir do estádio 3 para 4 folhas, no interior da planta está se desenvolvendo a espiga. Portanto, todos os fatores internos e externos que afetam a cultura estão afetando já a formação da espiga. O número de nós, o número de espigueta que ela vai ter, o número de flores que ela vai ter por espigueta. E claro que quando começa a emergência da espiga, então morfologicamente eu tenho a característica da fase reprodutiva. No entanto, aqui vamos ter a confirmação do rendimento das flores obtidas anteriormente através da fecundação e a partir daí nós temos então o desenvolvimento do grão. Esse autor americano Azevedo e colaboradores, que também são pesquisadores do CIMMYT no México, eles consideram como a fase E a fase de emergência, ou seja, o 0,0 é quando largamos a semente no solo, aí, antes ainda da hidratação, aí essa semente se hidrata, ativa o DNA se expressa formando as enzimas degradam as reservas, e aí, tendo energia, aí o hormônio citocinina promove a divisão celular, a multiplicação das células do embrião, a auxina faz a elongação dessas células, e então nós temos a emergência. Consideramos a emergência quando aquela plúmula, que é o conjunto de folhas embrionárias, ela emerge do solo protegido pelo coleoptilo. Portanto, vai da germinação à emergência. A fase de crescimento 1, ela vai desde essa emergência até o duplo anel. O que é o duplo anel? É quando aqui no estádio de 3 para 4 folhas, no interior começa a diferenciação da espiga. Ou seja, então eu tenho dois meristemas. Um meristema vegetativo, que ainda vai formar as próximas folhas. Em média, o trigo no final do ciclo, ele tem 7 folhas, e nesse estádio ele está de 3 a 4. E temos um segundo anel, ou seja, um segundo meristema, um ponto de crescimento, que é a diferenciação da espiga, portanto, do órgão reprodutivo. A fase de crescimento 2 vai, então, desse estádio duplo anel, que é mais ou menos no estádio 3 para 4 folhas, até a antese. Antese quando 50% das espigas já estão emergidas e 50% dos colmos ainda não houve a emergência da espiga. Isso é uma convenção internacional para facilitar a uniformização dos critérios para a classificação fenológica. E aí a fase de crescimento 3 é aquela que vai da antese, portanto, quando tem 50% das espigas já emergidas, até
a maturação completa e o trigo maduro é grão seco e palha morta. Já Bonnet, em 1961, tentou elucidar esse processo de associar a morfologia externa do desenvolvimento com a fisiologia interna. Então ele considera como estádio vegetativo, ou fase vegetativa, o que vai do início da diferenciação do primórdio, da emergência, até esse início, ou seja, emergiu até a formação, o início da formação da espiga. Como no interior eu tenho já o desenvolvimento da espiga, portanto, do órgão reprodutivo, ele chama isso de fase de transição, que vai então desse estádio 3 para 4 folhas, que é onde inicia a diferenciação da espiga, a diferenciação do primórdio floral, até a antese, onde vai ocorrer agora a polinização, a fecundação e, finalmente, garantir o número efetivo de grãos que cada planta vai obter. Considera como fase reprodutiva a fase que vai da antese, quando tem 50% da espiga já emitida e 50% dos colmos sem espiga, e a formação de grão, consequentemente, até a maturação fisiológica, que é mais ou menos o estádio de trigo, de grão em massa, ou indo para a massa dura. Aí ela está fisiologicamente apta, ou seja, se nós colhermos essa semente, que ainda tem uma alta umidade, colocarmos em germinação, ela já vamos obter uma planta tal qual a planta-mãe que lhe deu origem. E considera o autor como maturação a fase que vai então da maturação fisiológica, onde o grão ainda está com alta umidade, mas já tem o máximo de reservas acumulado, já tem poder germinativo, até a maturação completa, ou seja, grão seco, palha morta, quando nós fizemos a colheita do grão. Em 1954, Lard desenvolveu a primeira escala fenológica para facilitar a observação a campo. Quando vários profissionais vão a campo e o trigo está no mesmo estádio, evidentemente que eles devem emitir laudos, seja para o banco, seja para a seguradora, seja para questões judiciais, que identificando realmente o estádio real em que se encontra essa cultura. E isso foi publicado em 1954 e ficou conhecida como a escala de Fix-Lard. Por muito tempo foi a escala mais utilizada no mundo. E ele dividiu em 5 grandes estádios. O estádio de perfilhamento, que normalmente começa também nesse estádio de 3 para 4 folhas, emissão do primeiro perfilho, o segundo perfilho, o terceiro, dependendo das condições climáticas, da variedade, das condições de solo, eu posso ter maior ou menor afilhamento, até chegar na fase de elongação, ou seja, quando tem o primeiro nó visível, quando as folhas, que estavam uma em cima da outra, formando uma espécie de uma roseta, agora há uma elongação, aumenta o espaço entre elas e vem a elongação. A elongação do colmo, então, quando as folhas se separam, então eu tenho o primeiro nó visível, depois o segundo nó visível, o terceiro e assim por diante. O estádio de espigamento é quando nós temos, então, efetivamente a emissão da espiga. Então, corresponde à antese, corresponde à floração. O florescimento normalmente já inicia no trigo, quando ainda as espiguetas estão protegidas pela gluma, é muito cedo que isso acontece. E o quinto estádio, segundo Fix-Lard, é então o período final de formação do grão e a maturação. Então, massa de um grão aquoso, depois leitoso, massa mole, massa dura, até chegar ao ponto de colheita, grão seco e palha morta. Ele também tem subdivisões, tem algumas subdivisões dentro dos estádios de elongação, de espigamento, florescimento, para identificar melhor. No entanto, em 1974, 3 autores, Zadok, Schank e Konczak, trabalhando na Universidade de Wageningen, na Holanda,
desenvolveram uma escala muito mais completa, uma escala muito mais precisa. Apesar de ainda termos entre nós profissionais que usam a escala de 1954, no mundo a escala de Zadok 1974 é a mais usada justamente porque ela é mais precisa, ela tem mais detalhes. E ela é também chamada de escala fenológica decimal, porque esses autores dividiram o estádio de desenvolvimento do trigo, e também serve para ser usado em aveia, em cevada, em centeio, triticale, em 10 estádios fenológicos principais. O estádio 0 é a germinação, o estádio 1, o crescimento da plântula, bem no início do desenvolvimento, o estádio 3, o perfilhamento, o estádio 2, desculpa, o perfilhamento, estádio 3, a elongação do colmo, o 4, o emborrachamento, quando nós já temos a folha bandeira tremulando, a espiga ainda está protegida pela folha, e por causa das glumas e aristas, quando a gente aperta a espiga, parece que nós temos um tecido emborrachado. O inglês chama isso de butting. But, botão, e ing, gerúndio. Então, poxa, agora não encontramos uma palavra em português adequada para dizer exatamente que o trigo está em fase de desenvolvimento do botão ou de emergência do botão floral. Então, chamamos em português, um termo meio sargentiano, meio vulgar, de estádio de emborrachamento. O estádio 5, a emergência da inflorescência. O estádio 6, a antese, floração. Quer dizer, quando há, então, efetivamente a transferência do grão de pólen das anteras para o estigma, e aqui se confirma finalmente o número de grãos que vão ser obtidos. O estádio 7 é o grão em desenvolvimento, estádio leitoso, e o 8, o grão em desenvolvimento já de massa mole, caminhando para massa dura, e aí nós temos o estádio 9, que é então o desenvolvimento final, a partir já da maturação fisiológica, em que vai ocorrer a perda de água, então o teor de matéria seca aumenta, o teor de umidade baixa, chegando então ao ponto de colheita. Cada um desses 10 estádios fenológicos principais são subdivididos em 10 estádios fenológicos secundários. Para maiores detalhes, leiam esse livro, Ecofisiologia e Manejo de Cereais de Inverno. Aqui temos um capítulo sobre o crescimento e desenvolvimento, e onde detalhadamente são apresentados todos os estádios de desenvolvimento da cultura do trigo. Esse livro está à disposição através do WhatsApp 996722356, ou então através do Instagram, @Instituto Incia, @Elmar Luiz Flores, ou então entrando no site do Incia, www.incia.com.br. Ou então procurem fazer os cursos do Instituto Incia. Temos uma disciplina, Ecofisiologia e Manejo de Cereais de Inverno, com duração de 18 horas para quem quiser se aperfeiçoar, se qualificar no entendimento das características do manejo nutricional, fisiológico, sanitário para obtenção de altos rendimentos. Muito obrigado pela atenção.